Bem-vindos aos painéis setoriais 2020. Hoje é o nosso segundo dia de evento. Como eu expliquei ontem, em função da pandemia, nós adiamos a feira, a Feiplar Composites e Feipur, que teria acontecido em setembro desse ano, para o ano que vem. Então, ela vai acontecer de 9 a 12 de agosto de 2021, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. Para que a gente pudesse passar para o mercado as novidades em termos de tecnologia, de aplicações e também informações de mercado, nós decidimos fazer 4 dias de eventos online, que nós estamos chamando de painéis setoriais. Ontem nós tivemos um bloco de palestras sobre normas e mercados, depois sobre isolamento térmico e sobre o mercado náutico. Hoje a gente começa com o tema automotivo. E a primeira palestra, com o título Easy Process Foam, espuma flexível para assentos e encostos automotivos, vai ser feita por César Lepri Valério, responsável técnico por desenvolvimento e serviço técnico para os mercados automotivos de espumas flexíveis da BASF Poliuretanos América do Sul. César, seja muito bem-vindo e tenha uma excelente apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Bom dia. Bom dia a todos. Antes de começar a palestra, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é César, eu trabalho na BASF há mais ou menos uns 10 anos. Sou responsável, junto com outro colega, sobre o mercado automotivo para a América do Sul. Eu fico mais focado com a parte de flexível moldado e também de semi-rígido termoformável. E também integral skin, né? E algumas outras tecnologias ficam com outro colega, né? A BASF, só passando rapidamente, eu não vou fazer nenhuma apresentação formal da parte da BASF, mas é uma empresa com em torno de 115 mil colaboradores no mundo inteiro, mais de 300, quase 400 plantas ao redor do mundo. Nosso setor aqui de poliuretanos tem uma fábrica que fica em Guaratinguetá, né, junto com um complexo da BASF, na verdade, e nossos produtos são fabricados basicamente lá, tá? Bom, vamos começar então essa parte aqui para não atrasar a apresentação. Bom, como um resumo, né? Como que é o processo de espuma flexível em geral? Você normalmente trabalha sempre aplicando um desmoldante para espuma flexível, com uma injeção PU em seguida, e normalmente se trabalha num sistema de carrossel, ou seja, o molde é fechado e você trabalha com um carrossel, fica girando, ou às vezes a máquina, né, o braço da máquina fica girando nos moldes, até você chegar ao seu desmolde. Depois que você desmolda, você normalmente tem um sistema de calandragem, por onde você envia a espuma através dessa calandra. Depois que ela passa por essa calandra, ela sai pronta, vamos dizer assim. O que acontece é que toda essa área demarcada, amarela aí, onde o molde, em teoria, está fechado, onde você não tem nenhum processo ocorrendo, é todo o tempo de cura da sua espuma. E esse tempo de cura, normalmente, ele gira em torno de 70% a 95% do tempo. O que difere 70% a 95%? Da peça que você está fabricando. Se você tem insertos na peça, se essa peça é muito grande, se o seu molde, a temperatura que ele é aquecido ou não. E aí você tem esse tempo que é necessário. O tamanho de carrossel interfere muito. E você tem que ter esse tempo para justamente você poder curar o material. Pode passar, armas. Além desse tempo de cura, você tem um outro quesito que é a temperatura do seu molde. Espumas flexíveis, em geral, elas necessitam estar com o molde entre 45 e 60 graus, né? E um outro ponto desse processo que eu queria salientar é essa calandragem que 90% dos processos necessitam, que ela tem dois problemas. Peças com insertos, ela tende a rasgar quando você faz essa calandragem, ou a calandragem não é eficiente, né, com esses insertos. E o vácuo, que pode ser utilizado no lugar da calandragem, em geral, ele dá baixa produtividade, ele tem um custo elevado de instalação, né? Pensando nisso, a gente desenvolveu alguns sistemas de poliuretano para tentar mitigar essas falhas de processo, vamos dizer assim, esses malefícios de processo. Que são o quê? O tempo de cura, você
quando você tem esse tempo de cura, você tem essa sua perda de produtividade, porque justamente esse espaço não está sendo utilizado para nada. Caso você tente burlar esse tempo de cura, você normalmente tem uma deformação da peça durante o manuseio, durante o desmolde, aumento de rasgos ou uma dificuldade do desmolde, né? Você tem a sua perda energética em geral, aquecimento dos moldes, né? Normalmente o aquecimento do molde é feito ou com aquecimento por água ou uma estufa na linha, né? Seja como for, você tem uma perda energética, você tem normalmente emissão de CO2 quando a espuma é aquecido, o molde é aquecido por estufas, né? Você tem um desperdício energético significativamente e que gera custos, né? Se você tentar reduzir a temperatura do molde na sua espuma normal, você vai ter colapsos, você vai ter uma perda de fluidez, maior dificuldade para preencher o molde e você vai ter um aumento do tempo de desmolde. Ou se você não aumentar esse tempo de desmolde, você vai ter uma dificuldade para desmoldar, a peça pode rasgar e tudo mais. A calandragem em geral, ela serve para quebrar a célula de um material que esteja muito fechado, as células. E se você simplesmente resolver não calandrar a sua peça, você vai ter uma peça contraída. Ela vai se deformar com o resfriamento do gás dentro das células, né? E se você evitar isso, você vai ter uma perda de produtividade se você usar o VAR com alto custo de instalação em geral, né? Então, em resumo, os parâmetros atuais que a gente tem hoje de processo, eles estão ficando defasados. Tem uma necessidade do mercado por aumentar a produtividade ou reduzir seus custos de processo, ou os dois ao mesmo tempo, né? E pensando nisso, a gente começou a desenvolver uma série de produtos. E eu não vim aqui apresentar um produto em si, vocês vão ver que eu não vou falar um nome específico de um produto que vocês possam procurar no mercado, pela gente, tudo, porque a gente desenvolveu uma série de produtos que eles vão flexibilizar para o cliente escolher o que ele é, quer na linha dele, né? O que ele precisa na linha dele. Em geral, os tempos atuais de parâmetro, eles são em torno de um desmolde em torno de 240 segundos, 4 minutos, né? Os moldes ficam entre 45, 55 até 60 graus às vezes. E via de regra eles têm que ser calandrados, né? Ou uma calandragem mecânica por rolos ou a vácuo, né? E quais são os parâmetros que o mercado gostaria de ter? Que a gente vê principalmente na Europa, né? Que é para onde está sendo migrado, né? Tempo de cura tem que ser abaixo de 3 minutos, via de regra. O ideal, não quer dizer que é o que já foi atingido, mas seria molde que não fosse necessário aquecer, ou que a própria temperatura de cura da espuma mantivesse o molde na temperatura ideal, né? E também um molde sem calandragem, um molde não, desculpa, uma peça sem calandragem, um processo, né? Para que você não precisasse, por exemplo, que você pudesse, aliás, colocar seus insertos dos mais diversos tipos dentro da espuma e eliminar talvez um processo de acoplagem posterior, né? Seria o ideal. E lógico, a redução de peso da espuma, que é sempre o desejado pelo mercado, né? Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, são exemplos distintos do que aconteceu, né? Para onde andou o processo do cliente com base no que ele gostaria de ter. Tá? Então, assim, o sistema atual que o cliente tinha um consumo X, né, de material por peça, o molde dele ele já trabalhava a 55 graus, ele tinha muitas peças com inserto e insertos grandes, então ele tinha grande problema na calandragem, né? Perdi a peça. E tem um outro ponto da calandragem que a gente tem que salientar, que ela é justamente necessária porque a espuma sai com a célula fechada. Isso pode gerar também muita pressão no molde ao desmoldar, né? Então, nesse cliente específico, teve caso de acidente, do operador abrindo o molde com muita pressão. Ele tinha uma linha bem curta, eram algo em torno de 18 moldes, se eu não me engano, então a do desmolde era rápido já. E ele tinha um outro processo, que é justamente esse processo que eu comentei, de você pegar a espuma, colocar na sua estrutura, vamos dizer assim, revestir ela com tecido e tudo mais. Com o sistema que ele utilizava, ele precisava que a espuma tivesse curado durante 48 horas para que não deformasse. Né? Ele fazia um revestimento que tensionava muito a espuma, então ele precisava desse tempo de cura, vamos dizer assim. Né? Bom, enfim, aí ele foi solicitado a gente esse desenvolvimento, a gente desenvolveu um produto específico para ele no caso, e os resultados foram esses que estão ao lado. Aí a gente teve uma redução de consumo de 20%. O cliente utilizava uma densidade em torno de 60, 65, era uma densidade alta, a gente reduziu ela.
E quando eu falo redução de consumo, é atendendo justamente ao que ele precisava de demanda técnica, né, a dureza da espuma e tudo mais. O molde a gente manteve na mesma temperatura, já que a linha dele era curta. A calandragem foi eliminada, ele não precisava mais dessa calandragem. E o desmolde baixou de 180 para 130 segundos. A gente não tentou baixar mais nesse caso, porque como a linha era curta, não dava tempo da máquina injetar todos os moldes, né, já que eram peças grandes também. E a montagem foi reduzida para em torno de 75 minutos, o que era antes 48 horas, que para o cliente esse foi o maior ganho dele. Assim, ele não precisava trabalhar com a produção de espumas na frente das outras partes, né, do assembly da linha dele. Um outro exemplo de um outro produto da mesma linha, né, era um cliente que ele não queria, por exemplo, redução de massa, ele já trabalhava numa densidade bem baixa já, em torno de 45, mais ou menos. Ele não queria essa redução, mas ele necessitava que não fossem mais calandradas as peças dele. E o mais importante, a linha dele era aquecida por estufas. Então ele necessitava de uma redução de temperatura no molde, se possível, por uma questão de sustentabilidade, principalmente uma questão econômica para ele, né? As estufas consomem muito gás para manter os moldes aquecidos. A gente já tinha tido uma experiência anterior no mercado moveleiro, sabendo que o molde podia ser mais frio do que era, e a gente trabalhou, desenvolveu uma forma mais adequada para ele, e aconteceu isso. Ele conseguiu reduzir de 45 para 33 graus a temperatura dos moldes dele, o aquecimento, né? A calandragem de obrigatória passou a desnecessária, não era mais necessário fazer, ele fazia calandragem física, mecânica, né? Até então. E o desmolde dele baixou de 300 para 240, que era o mínimo que a linha dele conseguia ir, devido ao motor que girava o carrossel, etc. Era uma linha grande. O menor que a gente conseguiu pela linha dele baixar foi até 240, mas sim, era possível baixar talvez um pouco mais, né? Pode passar. Então, aqui a gente tem um resumo geral de como que funciona mais ou menos essa linha, tá? Vocês podem ver que muitas vezes os parâmetros estão bem com range bem alto, né? Então, por exemplo, a relação de mistura ela pode ir desde 100 para 60 até 100 para 73. Isso porque a gente está falando de produtos diferentes, né? Mas para abranger o quanto que trabalha. A densidade moldada, a gente consegue trabalhar de 40 a 90. A gente tem experiências no nosso laboratório trabalhando menor que 40, mas para os clientes a gente trabalhou só o mínimo foi 40. A calandragem hoje é desnecessária, a depender da relação de mistura e densidade que você fizer. Se você fizer uma densidade muito alta de 100, 120, talvez seja necessária a calandragem. Até 90, onde a gente normalmente usa nos clientes, e é uma densidade bem, bem alta já, não é necessário. O tempo de desmolde ele vai ser influenciado muito pela temperatura do seu molde. Então você pode optar se você quer ter um aumento de produtividade e manter os moldes aquecidos a uma temperatura, o que seria o normal hoje, né? 50 graus mais ou menos. Ou se você quer trabalhar com molde frio e aumentar um pouco o seu tempo de desmolde ou manter ele como está hoje. A resiliência é o normal para uma espuma HR, é de 50, 58, 60%. O alongamento também não difere muito das espumas que a gente encontra no mercado, de 70 a 150. Tração também, de 120 a 200 kPa. E aí a gente começa a ter alguns diferenciais físicos, né, desses produtos. O rasgo dele é normalmente sempre acima de 8 newton por centímetro. Isso oscila muito, lógico, da relação de mistura que você está usando, mas em geral é sempre acima de 8. Sendo que a gente encontra a maioria das espumas no mercado, elas tendem a ter 4, talvez 5 newton por centímetro, né? A deformação permanente desse material é de 5 a 10% via de regra. Se você trabalhar com densidades mais altas, a deformação permanente dele tende a ser 3, 4, tá? Mas em geral, as espumas no mercado elas trabalham em torno de 12, 14% de deformação permanente. Então é bem acima do que o mercado tem hoje. E o fator de conforto dele eu coloquei mais para não ter que ficar colocando todas as indentações aí, porque varia muito de cliente para cliente, de norma para norma, né? Mas fiquem sempre em torno acima de 3.2, 3.3, né, a relação. Então vamos para um exemplo aqui, por exemplo, né, só para exemplificar o que a gente está falando. O desmoldante, você leva em torno de 10 segundos para aplicar um desmoldante. Para preparar seu molde, que é às vezes limpar respiros, rebarbas, você colocar algum inserto em torno de 20 segundos.
uma movimentação a mais que tenha no carrossel, que esteja com o molde antes de injetar material, né, não esteja com o material injetado dentro, você pode perder até 60 segundos nessa etapa. A injeção, mais uns 10 segundos no máximo, é uma etapa rápida, e aí é onde está o tempo de cura, que eu comentei com vocês. Nesse caso aqui, eu usei como exemplo 5 minutos de tempo de cura, né, 300 segundos, e pode ver que ele é grande parte de todo esse processo de espumação, e é uma etapa que, na verdade, não está sendo feito nenhum trabalho, uma etapa que está só esperando a espuma curar. Né? E você tem um desmolde de 20 segundos ali, talvez um pouco mais ou um pouco menos. E nesse exemplo, você teria um tempo de desmolde de 420 segundos, tá? Vamos supor que a gente reduzisse esse tempo de cura de 300 segundos para 180 segundos, o que esse material seria até fácil para ele, já que ele trabalha com 130 segundos até. Você teria uma redução aí de 120 segundos no seu processo, e o seu tempo total de processo seria de 300 segundos, que é exatamente o tempo de cura que você tem no material atual. Com isso, você pode ter algumas opções. Eu coloquei duas aqui. Uma delas, você pode aumentar a velocidade do seu carrossel, ganhando produtividade, né? Você, nesse exemplo específico, você teria um ganho de produtividade de até 40%, caso fosse possível na sua linha. Né? Isso depende de motor que tem para alimentar o carrossel, da velocidade que ele consegue girar, da quantidade de moldes disponíveis e tudo mais. Você consegue colocar mais moldes na sua linha, se você preferir. Ou a opção inversa, né? Se você tiver a velocidade do carrossel possível de ser aumentada em projetos futuros, né? Lógico que hoje para os materiais atuais já tem, né? Mas para projetos futuros você pode considerar uma quantidade menor de moldes, né? Para atender a demanda do cliente, para a demanda da sua linha final. Então, se hoje você precisa de 5 moldes do mesmo modelo de peça, talvez você possa considerar no seu projeto só 3 ou 2, né? Para diminuir o custo de investimento desse projeto. E ia ter um aumento até de 40% de produtividade e eliminando os problemas de calandragem, né? Já que você não vai fazer essa calandragem, você vai eliminar esses problemas com as peças com inserto, principalmente. Outra opção que você tem é reduzir a temperatura dos seus moldes, já que você, vamos supor, não seja possível aumentar a velocidade do seu carrossel, ou já tem os moldes necessários, não mude com frequência. Você pode reduzir a temperatura dos seus moldes, diminuir seu custo com aquecimento e tudo mais dessa linha que você tem. Você vai ter um ganho não só financeiro com a redução energética, um ganho sustentável, você tem uma emissão menor de CO2. Na Basta a gente sempre tenta trabalhar os dois lados, né, dessa atividade, né, você ganhar financeiramente e sustentabilidade do material. E é possível, mesmo com a redução de temperatura do molde, talvez você tenha uma redução de tempo de processo também, aumentar a sua produtividade, já que esse material ele foi feito para isso, né? Tem um exemplo aqui nesse vídeo que está no meio aqui, só de como que sai a peça, por exemplo, uma peça que a gente fez no laboratório aqui, só para vocês verem. Ela já sai praticamente macia, no fim do vídeo dá para ver a pessoa apertando a peça, ela sai macia, sem a necessidade de calandragem, né? Ela ganha dureza com o tempo, né? A gente recomenda fazer a medição de dureza depois de 24 horas, que é onde ela já atingiu uma calandragem satisfatória. Uma calandragem não, desculpa, uma dureza satisfatória para poder medir. Bom, é isso. Não quero me estender mais, também estamos chegando no fim do tempo. Eu não deixei meu contato aqui, peço desculpas, mas podem enviar como pergunta pedindo contato que eu posso responder depois. É isso, Simone. Um minutinho, por favor. César, você gostaria de falar o teu contato? Caso alguém queira entrar em contato por e-mail, pode mandar para cesar.valério, César é C-E-S, tá? Não é com Z, @basf.com. Tá bom. Então, nós temos uma pergunta. Qual foi a intenção da BASF ao trabalhar essa questão da flexibilização dos processos? Na verdade, o que acontece? O mercado de espuma flexível, ele funciona basicamente para o mercado automotivo e o mercado moveleiro, né? Que tem propriedades físicas de produto bem diferentes, né? O que a gente quis fazer é tentar juntar numa mesma tecnologia, no mesmo base de formulação, vamos dizer assim,
o que atendesse ao processo extremamente rápido da indústria automotiva e atendesse às demandas, por exemplo, de densidade do mercado moveleiro. Então, o que a gente tentou fazer, e a gente foi aprendendo com o tempo, é que com uma mesma base de formulação, modificando coisa de meio a 1% na formulação, você consegue trabalhar com tudo que for possível. Você consegue uma linha rápida, uma linha com baixo custo energético, você consegue trabalhar com material de excelentes propriedades mecânicas. Então, o que a gente quis fazer é tentar dar flexibilização para o cliente, para ele escolher como ele quer trabalhar na linha dele, sem ele ter que ficar mudando muito o produto dele. E como que vocês estão avaliando a aceitação do mercado em relação a essa estratégia? Ele está indo muito bem, até porque é um tipo de material que a gente desenvolveu que ele não tem muitas dificuldades como eu vou dizer assim, para atender os processos atuais dos clientes. Então vamos supor que o cliente queira simplesmente fazer uma troca de um produto por outro. Ele coloca o nosso produto, testa e basicamente não muda nada para conseguir produzir. E às vezes ele faz isso de início e com o tempo ele vai fazendo as mudanças que ele necessita. Então, ele precisa de um investimento no carrossel dele para aumentar a produtividade. Ele não faz isso de imediato, ele pode ir fazendo com o tempo, sem ter necessidade de fazer um turnaround muito grande na linha dele, né? Então está sendo muito bem aceito esse produto no mercado. Então tá ótimo. Nós temos mais algumas perguntas, mas eu vou encaminhar depois por e-mail, que é para a gente seguir com o evento. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.